A paz do Senhor a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens. Aqui eu falo de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Todos os dias eu tenho feito um vídeo falando da Palavra de Deus. Você é convidado a ouvir a Palavra de Deus. Não se esqueça de dar ali o seu joinha, o seu like. Também você é bem-vindo para se inscrever neste canal. Se inscreva neste canal, pode também comentar e não se esqueça, também pode compartilhar, que é muito importante para que outras pessoas também possam assim ouvir a palavra de Deus, assim como você está vendo, que outras pessoas também possam ver a palavra de Deus, porque o meu prazer é que todos vejam a palavra de Deus, porque nós sabemos que temos que pregar este evangelho e falar de Jesus Cristo a todos os momentos enquanto temos fôlego de vida. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo São João, aqui no capítulo 12, versículo 20 em diante, que diz: alguns gregos desejavam ver a Jesus. Jesus fala da sua glorificação, ouve-se uma voz do céu: Jesus, a luz do mundo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André e Felipe o disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam um anjo que lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todo atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas vos não apanhe, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais, diziam dele não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez:
cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam. Então nós vemos aqui a palavra de Deus que diz aqui, ora havia alguns gregos entre os que diziam subindo a adorar no dia da festa. E então no dia da festa, então eles subiram para adorar, aqui diz a palavra de Deus, subiram para adorar. E diz aqui, e estes, pois, dirigindo-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, rogaram dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Então eles perguntaram, falaram, Senhor, nós queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. Então André a Felipe e disse a Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então o Senhor Jesus disse, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Porque nós sabemos que Jesus já sabia que estava se aproximando o momento dele partir desta terra. Por isso que ele disse, dizendo, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, por isso nós sabemos que o Senhor Jesus, ali, ele teria que morrer. Por isso que diz aqui, mas se o grão ali não morrer, então ele não pode fazer nada, mas se ele morrer, então ele dá muito fruto, porque nós sabemos que quando nós plantamos uma semente, ali aquela semente morre, mas ali germina ali uma planta a qual vai dar muito fruto. Então o Senhor Jesus, após ser ali morto, mas nós sabemos que ele ia ser crucificado, ia ser sepultado, mas ao terceiro dia, conforme diz a palavra de Deus, ele ressuscitou e hoje está produzindo muitos frutos. Hoje nós sabemos quantas almas estão se rendendo aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós sabemos que através daquele sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, muitos frutos está nesse momento, então, sendo entregue nas mãos do Senhor. Quem ama, e Jesus disse, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então quem ama a sua vida, perdê-la-á. Então quem ama a sua vida, mas quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então o Senhor Jesus diz aqui que aquele que sofre por amor de Jesus Cristo, que até pode morrer por amor de Jesus Cristo, então diz que ele então tem a vida eterna. Então por isso que diz aqui, aquele neste mundo aborrece a sua vida, então guardá-la para a vida eterna. Aquele que aborrece neste mundo a sua vida, que não tem a sua vida ali, mas tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que possa até mesmo sofrer ali, se for necessário morrer, mas ele morre, mas servindo a Deus. Então, por isso que diz aqui, guardá-la para a vida eterna. Então aquele que perde a sua vida nesta terra por amor de Jesus Cristo, para servir ao Senhor, então ele tem a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, também diz o Senhor Jesus, ali também estará o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Então, se você quer servir a Deus, então fique sabendo que o Senhor Jesus disse, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Você não quer servir ao Senhor? Se você servir ao Senhor, diz aqui Jesus dizendo, o meu Pai o honrará. Então, se você deixar a sua vida aí e servir ao Senhor, assim, nessa vida de pecado e servir ao Senhor, então diz, o meu Pai o honrará. Então você não quer entregar a sua vida nesta noite ou neste dia para o Senhor Jesus? Agora
a minha alma está perturbada, e que direi? Então Jesus diz, agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Mas para isso eu vim a esta hora. Então Jesus diz, mas para isso eu vim a esta hora. Ele sabia que estava chegando a sua hora, mas para isso eu vim a esta hora. E diz aqui, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então veio uma voz do céu que dizia, o tenho glorificado e outra vez te glorificarei. Então nós sabemos que Deus glorificou ali o seu filho, ali a qual nós sabemos que estava se entregando ali para ser morto naquela cruz. E diz, ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam, é um anjo que falou. Então cada um dizia uma coisa. Um dizia que tinha sido um trovão, outro dizia que era um anjo ali que falou. Então quando ouviram aquela voz ali, a qual falava o Pai com o Senhor Jesus, respondendo, Jesus disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então Jesus dizia, esta voz que vocês estão ouvindo não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós, porque é que o Pai assim vos amou, que deu o seu próprio Filho para que morresse, para que assim fosse crucificado, para que vocês tivessem a vida eterna. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Então Jesus disse, agora o juízo deste mundo, agora está sendo julgado o juízo deste mundo. Então agora será expulso, agora o príncipe deste mundo vai ser expulso, porque eu vou cumprir a vontade do Pai. Então tudo isto vai ser expulso, o juízo deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então Jesus diz, quando eu for levantado ali da terra, quando ele estiver na cruz e for levantado, então todos, diz aqui, eu atrairei a mim. Então por isso nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que aquele que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós sabemos então que diz também a palavra de Deus que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso diz Jesus aqui, quando eu for levantado, a todos eu atrairei a mim. Então por isso que ele diz esta palavra, e dizia isto significando de que morte haveria de morrer. Então ele estava falando ali de que significando ali de que morte que ele haveria de morrer. Então nós vendo, respondendo-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Então eles perguntavam, quem é esse o Filho do Homem? Porque diz que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu, convém que o Filho do Homem seja levantado, se diz que ele permanece para sempre? E como é que vocês estão dizendo aí que importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Então eles não entendiam e procurava saber, dizendo, quem é este o Filho do Homem? E disse-lhe Jesus, a luz ainda está convosco, a luz ainda está convosco, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás em trevas. Então por isso que Jesus disse, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, só está convosco só por um pouco de tempo, mas esta luz vai embora. Então porque quando eu for embora, esta luz vai embora. Andai enquanto tendes luz, enquanto vocês têm luz, enquanto eu estou com vocês, então ande na luz. Então diz, para que as trevas não vos apanhem,
pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então quem anda nas trevas, quem anda na escuridão, então ele não sabe para onde vai, ele toma outro caminho. Mas aquele que anda em Jesus Cristo, então ele sabe para onde vai, porque Jesus, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é somente Jesus, a porta é somente Jesus, porque também ele disse uma certa vez: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim salvar-se-á, então entrará e achará pastagem. Então é somente a porta é Jesus, o caminho é Jesus. A vida é Jesus, não adianta procurar outro que você não vai encontrar, não adianta você querer dizer, como muitas pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus, porque é um caminho só, há dois caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Então você toma um caminho ou toma outro, mas só tem dois caminhos, não existe, você não deve procurar outro caminho se não for o caminho da vida eterna, o caminho que conduz a Jesus Cristo é este que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas que sejais filhos da luz, estas coisas disse Jesus, e retirando-se escondeu-se dele. Então Jesus disse aqui: enquanto tendes luz, crede na luz. Enquanto vocês estão comigo, então credes em mim, que eu sou a luz, para que enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filho da luz, para que você seja filho da luz. Então credes nestas palavras, credes na luz. Estas coisas disse Jesus, e retirou-se e escondeu-se deles. Então, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam ainda que Jesus tinha feito muitos sinais, muitas maravilhas no meio deles, mas eles ainda não criam, eles ainda duvidavam do que Jesus estava fazendo, ainda não tinha ali a confiança nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a qual eu preguei esses dias, dizendo: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, conforme esses dias eu preguei esta palavra, falando aqui sobre esta palavra, quem creu na nossa pregação, e hoje eu pergunto: quem está crendo nesta pregação que está sendo pregado, que está sendo falado, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o caminho, que não tem outro, que ele dizendo aqui que só ele que é aquele que tem a vida eterna, e você está crendo ou não? Então, por isso a palavra diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías outra vez diz: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreenda com o coração e converta e os cure. Então, por isso que eles não creram, porque diz aqui que cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, para que não entrasse mais ali no seu coração. Então, a palavra de Deus, eles endureceram o seu coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e converta e os cure, para que eles ali se convertessem, para que Deus curasse. Então eles não queriam, então os seus olhos estavam fechados, eles não queriam crer, por isso seus olhos estavam fechados. Por isso que nós vemos a palavra de Deus aqui, que nos fala
a qual o Senhor Jesus aqui está falando aqui na sua palavra, dizendo, não é eu que estou falando, mas Jesus que está falando, dizendo que cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreenda no coração e converta e os cure. Por isso que as pessoas não se convertem, porque os seus corações estão endurecidos, os seus corações ali não está aberto para ouvir a palavra de Deus. Por isso que o Senhor não pode fazer nada, não pode fazer obras na sua vida, porque eles estão com seus olhos tapados ali para não enxergar a verdade, a qual está sendo sempre falado da verdade da palavra de Deus, mas eles não querem ouvir. Neste momento eu vou elevar a Deus em oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento aqui me encontro na tua presença, ó Pai, glorificando o teu santo nome, pedindo a tua misericórdia, quando a tua palavra foi pregada, a qual, Pai, nós sabemos que o Senhor Jesus ali falou que ele é a luz do mundo, Pai, e aquele que anda em Jesus não anda em trevas, Pai. Por isso, nesta hora ou neste dia, Pai, eu te peço em nome de Jesus, a hora que esta pessoa estiver vendo este vídeo, que a tua santa e poderosas mãos se estenda sobre estas vidas, para abençoar, para fortalecer, para segurar nas tuas mãos e ajudar esta pessoa que se encontra às vezes caído, Pai, se encontra prostrado no caminho e não tem forças para se levantar, e quer levantar, mas não tem força, Pai. Mas nesta hora eu te peço ajuda dos céus em favor deste irmão, desta irmã que talvez esteja afastado dos caminhos e quer voltar novamente para a tua casa, sente o desejo de glorificar o teu santo nome, sente o desejo de buscar a tua presença, mas não acha força devido, Pai, ali conforme está acontecendo estas coisas no dia de hoje, e ali existem entregue ali nas mãos, Pai, ali daquele que tem feito coisas ali tenebrosas, Pai, e nós sabemos que eles não têm força para voltar, porque tem entregue ali a sua vida para seguir outro caminho, mas, Pai, ajuda que eles possam ali voltar novamente para a tua casa, aqueles também que estão, Pai, se entregando nas tuas mãos, ó Pai, eu também entrego diante de ti, para que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida. Abençoa também aqueles que estão, Pai, caídos pela sarjeta, aqueles que estão, Pai, neste momento enfermo ou enferma, Pai, nos hospitais, na UPAs, Pai, na Santa Casa, ó Pai, aonde estiver uma pessoa enferma neste momento no leito, às vezes, Pai, sofrendo, gemendo, talvez, Pai, ali está, Pai, com aquela enfermidade incurável, a qual os médicos desenganou, mas o Senhor é aquele que tem o poder de entrar com providência sobre esta vida e libertar, Pai, liberta em nome de Jesus. Levanta esta pessoa que está oprimido, que está com depressão, que está com opressão, que está, Pai, às vezes, Pai, num quarto escuro, já não quer, às vezes, mais conversar com ninguém devido, Pai, ali, Pai, acontecimento que está algo perturbando a sua vida, tirando ali, Pai, a paz, tirando a tranquilidade, às vezes até querendo a pessoa ali se matar, tirar a sua própria vida, Pai, mas não deixa, Pai, que o Espírito Santo neste momento entre sobre nesta vida e opere maravilha em nome de Jesus, para que receba a luz da tua palavra, a luz do Evangelho, que resplandeça neste coração e esta pessoa se arrependa, Pai, neste momento, para que toda obra maligna, todo o poder das trevas que está sobre esta vida
querendo tirar a paz, tirando o sossego, tirando a tranquilidade, que seja repreendido em nome de Jesus. Pai, abençoa também aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, Pai, neste momento com câncer, ó Pai, e se encontra às vezes com problema nos rins, nos intestinos, Pai, às vezes no coração, no baço, Pai, aonde se encontrar alojado qualquer enfermidade, Pai, neste corpo, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. Toma conta, abençoa esta nação brasileira e os demais países, Pai, ajuda, Pai, que esta palavra possa penetrar nos corações de alguém e possa fazer morada, Pai, que a alma se renda aos teus pés, não para a glória minha, mas para a glória do teu santo e adorado nome, é que eu te peço, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Amanhã, se for da vontade de Deus, aqui estarei novamente. Que Deus abençoe. Não se esqueça, dá um joinha lá, um like. Não se esqueça também pode compartilhar, pode se inscrever. Você é bem-vindo, é bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus proteja e que Deus dê força, que a alma se renda aos pés do Senhor neste dia ou nesta noite, a hora que este vídeo estiver sendo visto por alguém, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus disser que sim.